Oi, oi, sejam muito bem-vindos. Hoje nós iremos estudar mais um texto narrativo, cujo título é A Nova Vizinha. Tudo bem? Aqui nós temos uma pequena introdução. Relacionamentos ajudam a amadurecer? E aqui diz que o ser humano é um ser afetivo e relacional por natureza, né? Ou seja, é natural do ser humano sentir afeto e se relacionar com as outras pessoas, interagir. E é por isso que nós somos cativados por outros que admiramos. Assim, nós somos influenciados por aqueles com quem nos relacionamos em cada fase da vida. E esse texto a seguir mostra a história de dois vizinhos que, por morarem próximos, começaram a viver e com esse convívio se aproximar. Esse trecho faz parte do livro A Hora do Amor, tá? Do Álvaro Cardoso Gomes. Então aqui o que eu tenho? O Roberto Fernandes, ele estava brincando de estilingue no quintal dele. Só que nesse dia em especial ele estava com um azar danado. Por quê? Primeiro o pai dele brigou com ele, disse que ele enchia o quintal de caco brincando com o estilingue. Depois ele teve que pôr uma lata de massa de tomate, o que não era a mesma coisa, porque ele gostava mesmo era de quebrar o vidro. Segundo, o elástico, ele não tinha prendido direito e soltou. Terceiro, ele não acertava uma. E aí, quarto, alguém chegou pra zombar dele, né? E quando ele virou, ele viu que era a vizinha do terreno do lado. Ela disse, eu te dou uma goiaba se acertar uma lata. Ele virou, viu que era uma menina comendo goiaba, né? Pensou que fosse uma vizinha nova, já pressupôs que ela fosse intrometida, né? Pois ela já chegou se metendo na vida dos outros. Então, o que aconteceu, né? Ela propôs uma aposta pra ele. Se ele acertar a lata, ela dá uma goiaba pra ele. Na hora, ele ficou com vontade de perguntar o que ela entendia de estilingue, né? Mas, enfim, ele se apresentou, ele disse, muito prazer, meu nome é Roberto Fernandes, a seu dispor. Ele, inclusive, estendeu a mão para cumprimentá-la, né? E acabou observando em muitos detalhes dela, que fez com que ela perguntasse, poxa, você vai ficar segurando a minha mão o dia inteiro? Ele chegou a ficar constrangido, né? O texto diz que ele ficou vermelho como um pimentão. Ela percebeu e começou a rir, mas essas eram características, né, que ele no momento não achou nada de especial, principalmente por ele ainda estar com raiva dela ter interrompido naquele momento de concentração do jogo dele, né? E daí ela continua, tá, e a aposta, você aceita? E como ele estava com um azar danado, ele pensou, melhor não. O que ele fez? Ele começou a contar uma história. Ele, normalmente não erro, mas é que eu tive um problema sério na minha mão direita. Ela perguntou, nossa, verdade? Curiosa. E daí ele começou a contar uma história um pouquinho duvidosa, né? Aqui ele inclusive diz, nisso ninguém ganha de mim. Conto a maior história e todo mundo acredita. Quando eu começo a inventar uma mentira, eu não paro mais. Eu vou falando, emendando as coisas, tanto que às vezes até chego a acreditar no que conto. E daí o que ele contou pra ela foi que nas férias ele costumava ajudar o tio Onofre na fazenda, né? E ele contou que lá eles descobriram que uma onça estava comendo gado. Daí o tio reuniu os peões e eles foram perseguir o bicho. E aí depois que eles andaram quase um dia inteiro, eles descobriram o rastro dessa onça. Ele começou a andar devagar, olhando as pistas, e acabou se perdendo do pessoal. Então ele escutou o urro da onça, ele ficou com medo danado, porque ele não trazia nenhuma arma, né, só laço de pegar boi. E quando a onça pulou da árvore, ele abaixou e ela caiu no chão. Ela veio de novo, então ele jogou o laço, né? E foi o que ele fez, mas o bicho era muito forte, ele derrubou ele do cavalo, e ele acabou sendo arrastado pela floresta. E no tombo, ele ralou o braço e se arranhou todo. Pra provar isso, né, ele inclusive levanta a manga da camisa para mostrar um esfolado que ele tinha feito caído de uma janela. E a menina continua, tá, mas e a onça? Ele, a onça fugiu pra floresta. E daí quando ele olhou pra ela, ele viu que a Lucilena estava rindo, né? Ela não tinha acreditado em nada que ele disse, e ela continuou, mas então, vale uma goiaba? E daí ele não teve dúvida, né? Ele pegou o estilingue, sem fazer mira, apontou pra goiabeira. E daí ele conseguiu derrubar a maior goiaba do mundo. O texto ainda diz que ele saiu gingando como John Wayne costumava fazer nos filmes, né? Esse John Wayne é um ator que marcou os cinemas americanos com seu personagem de cowboy invencível, naqueles filmes de Velho Oeste, né? E daí no final ele diz assim, no começo eu não gostei de Lucilena. Eu achei ela cheia de não me toques. Ainda mais porque era rica. Papai vivia dizendo que rico não prestava. Além disso, eu não gostava de mulher loira. Mas depois acostumei todos os dias a me encontrar com Lucilena junto da cerca do quintal.
Então, aqui a gente tem, né, um encontro em que duas pessoas diferentes se conhecem e por conta da convivência, as primeiras impressões que eles tiveram do outro, né, acabam mudando. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem aqui? Eu vou marcar questões específicas para vocês responderem, tá bom? Então, ó, nessa parte aqui da palavra em contexto, nós não vamos responder e vamos direto para o questionário da estrutura do texto, tá bom? Na mensagem do Google Classroom, eu vou deixar discriminado direitinho que questões que vocês precisam responder, tá? Mas eu vou ler uma por uma aqui. Na 1, tá perguntando qual é o foco narrativo do texto. Justifique com trecho. Então, esse texto ele é narrado em primeira pessoa? Se sim, vocês irão lá no texto e me provarão com trecho que represente isso. Ele é narrado em terceira pessoa? Mesma coisa, tá bom? 2. Além de o texto ser narrado em primeira pessoa, temos o narrador como personagem da narrativa. Podemos dizer que esse texto é biográfico? Justifique sua resposta. Então, um texto biográfico é um texto que conta da vida de alguém, né? Ele não é autobiográfico porque não é a pessoa que conta. Mas nesse texto, eu tenho certeza absoluta de que todos esses acontecimentos são fatos reais que realmente aconteceram na vida de uma pessoa? Então, eu poderia dizer que é biográfico ou não, se trata de uma ficção. É isso que vocês me dirão e justificarão para mim, tá bom? E aí nós vamos direto para 4 e ela pergunta: esse encontro parece ter sido o início de algo maior. Reescreva o trecho em que fica claro que Beto e Lúcia voltaram a se encontrar outras vezes. Então, lá no final do texto, ele fala, né, sobre o fato de não ter gostado da Lúcia Helena à primeira vista, mas que com o tempo eles voltaram a se encontrar outras vezes. Vocês basicamente reescreverão essa frase para mim com as palavras de vocês, tudo bem? Aí aqui, ó, analisando as ideias do texto, tá? Nós vamos direto para 2. A 2 pergunta: qual foi a primeira impressão que Beto teve de Lúcia Helena? Justifique. A primeira vez que ele viu a Lúcia Helena foi bem quando ela apareceu para zombar da pontaria dele, né? Da brincadeira do estilingue que ele estava fazendo. E aqui o texto diz qual foi a impressão que o Beto teve dela, né? Foi uma impressão positiva? Foi negativa? Vocês me justificarão aqui, tá? 3. Em sua opinião, a primeira impressão que Beto teve da nova vizinha foi positiva ou negativa? E o que permitiu que depois ele mudasse de opinião? Ok? Então aqui vocês me dirão se essa impressão aqui que ele teve era positiva e negativa e o que aconteceu para que ele mudasse de opinião. 4. Quais comportamentos de Beto indicam que a amizade dele com a nova vizinha poderia se transformar em afeto? Então lembrando, o título do texto se chama A Hora do Amor. No texto, ele inclusive diz, né, que no início ele não viu nada demais nas características dela, né? Mas eu tenho passagens no texto que talvez me indiquem que eles poderiam vir a transformar esse sentimento, né, de amizade para afeto. 5. Beto se diz bom contador de histórias e afirma que inventa mentiras. Leia o trecho e responda as questões a seguir. Aí aqui é aquela frase que ele conta, né, das histórias dele. Nisso ninguém ganha de mim, eu conto a maior história e todo mundo acredita. Quando eu começo a inventar uma mentira, eu não paro mais, vou falando, emendando coisas, tanto que às vezes até chego a acreditar no que conto. Daí aqui, qual que foi a história que o Beto inventou? Vocês lembram que ele contou essa história justamente para justificar o fato dele estar ruindo o braço? Ele contou uma história para explicar como ele obteve aquele ralado, né? Como que ele obteve aquele ralado? Qual foi a história que ele contou? B. O que você entende quando ele fala até chego a acreditar no que conto? Aqui é a resposta pessoal, tá? C. Você acha que essa maneira de agir de Beto é boa? Então, contar histórias, aumentar, acrescentar coisas que não são reais é um comportamento positivo? Pessoal também, tá? E D. Quais podem ser as consequências de mentir como ele? Tá? Resposta pessoal também, a partir da vivência que vocês têm. 6, eu tenho um pequeno poema e eu preciso que vocês comparem ele com o eu lírico ali do Beto, né? Então aqui, ó, eu sei que ela é como eu, afinal, a gente se conhece desde o dia em que nasceu. Pai, vizinho, mãe, comadre, mesma rua, mesma infância, mesma turma, mesma escola. Eu sei que ela é como eu. Brinquedos e jogos iguais, passeios de bicicleta, aventuras de quarteirão, repartidas descobertas, segredos a 4 mãos. Então, aqui, o que me pergunta nessa primeira? Que verso se repete no poema? E que efeito é produzido no que o poema conta ao fazer essas repetições? Tá? Então, vocês me dirão aqui qual o verso que se repete aqui e que sentido que ele me apresenta ao fazer isso. B. Como o eu lírico desenvolveu a amizade pela pessoa que se refere? Então, aqui está contando a história de uma outra pessoa, né?
Mostra aqui como eles se conheceram, tudo bonitinho. Vocês me dirão como que essa amizade se desenvolveu, tudo bem? C. Que semelhanças há entre o Beto e o eu lírico do poema, tá? Então, aqui vocês vão relacionar com o eu lírico do Beto, tudo bem? Nós ficamos até essa página, tá? As orientações já estão no Google Classroom. Eu vou deixar todas as informações ali discriminadas, inclusive com cada questão que vocês precisam fazer. E é isso. A gente se vê na próxima aula. Um beijo e até lá!